Quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 13. Quero ler com os irmãos os versículos 5 e 6 apenas. Irmãos, a gente sempre faz questão que vocês abram o texto, vejam o texto, não fique apenas no ouvir apenas, mas esteja atento ao texto, à palavra de Deus, para que o Senhor possa ministrar ao seu coração. Assim diz o Senhor: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Glória a Deus. Pai, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos diante dela, Senhor. Que o Senhor nesta noite possa ministrar aos nossos corações por meio da tua palavra. Ela que é viva, poderosa e eficaz, ó Deus. E eu me coloco nesta noite na inteira dependência do Senhor, para que o Senhor me use como instrumento da tua graça nesta noite, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nesse texto, eu quero falar com os irmãos com o seguinte tema: confiança em meio a incertezas. Esse é o tema da palavra do Senhor para nós hoje à noite, no texto que lemos e acabamos de ler. Confiança em meio a incertezas. Meus irmãos, a título de introdução, eu gostaria de fazer um esclarecimento histórico deste texto, esclarecimento este que vai nos ajudar a entender melhor o texto e a mensagem que Deus tem para os nossos corações hoje à noite. Portanto, eu afirmo o seguinte, e é importante que nós aprendamos isso hoje à noite. Os destinatários, queridos, desta carta eram judeus, também chamados até então de hebreus, pessoas, homens convertidos ao cristianismo, e que por conta da decisão por Cristo, sofriam perseguição religiosa, perseguição econômica e social. Eles corriam risco de perder tudo por permanecerem fiéis a Cristo. E a tentação era negar a fé para preservar a segurança material e até mesmo a própria vida. Eles eram então tentados a negar a fé que haviam declarado em Cristo como Filho de Deus, como Jesus sendo o Messias, e por declarar a fé em Cristo, eles corriam o risco de passar por tudo isso que nós acabamos de falar. E esta carta então foi escrita a esses cristãos que enfrentavam ameaças de perder os seus bens, família, posição social e até mesmo a própria vida por amor, por causa de Cristo. E esses começaram a ser perseguidos pelos seus próprios compatriotas que não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Aqueles judeus não aceitavam e não criam em Jesus como Messias, o Salvador. Ao contrário daqueles armados irmãos que eram os destinatários desta carta. E isso se estendeu a todas as áreas da vida daquele povo. Todos eles que tinham seus negócios,
Todos aqueles que iam para a sinagoga cultuar ao Senhor, eles corriam risco de ser expulsos da sinagoga, de perder a família, de ter bens confiscados, corriam risco de ser preso e, como eu disse, até mortos por declarar a sua fé em Cristo. E a tentação era grande, irmãos. Grande era a tentação daqueles irmãos para negar a fé em Cristo, para negar a fé, para poder manter os seus bens, a sua família e até mesmo o seu status social. E esta carta, então, foi escrita justamente para impedir que eles retrocedessem e negassem a Cristo. Então, o objetivo da carta era fortalecer aqueles irmãos para dizer para eles, mesmo diante dos desafios que estão diante de vocês, que estão levando e forçando vocês a negar a fé em Cristo, a carta foi escrita para que eles não retrocedessem, para que eles permanecessem firmes na fé que eles haviam declarado em Cristo Jesus, crendo que Jesus era o Messias, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Então era um momento difícil que aquele povo estava vivendo, que aqueles irmãos estavam enfrentando. E, queridos, não tem como nós deixarmos de olhar e vermos a semelhança conosco hoje. Nós estamos iniciando um novo ano. Estamos vivendo o início de um ano e nós sabemos, irmãos, que nós vivemos tempos marcados por incertezas, muitas inseguranças. É bem verdade que nós estamos inseguros com a economia do nosso país, inseguro com a estabilidade política. Há um temor na maioria dos brasileiros quanto ao futuro. É ou não é verdade? Nós tememos a recessão, nós tememos a inflação. A gente vive na incerteza do amanhã, como nunca antes. Aquele que é funcionário público teme. Aquele que é comerciante teme a crise financeira que se estabeleceu e que tende a aumentar. As expectativas e as perspectivas, irmãos, não são das melhores. Não são das melhores. Infelizmente. E é diante desse cenário que aqueles irmãos se encontravam. E guardadas as devidas proporções, nós também nos encontramos hoje. É que o autor apresenta essa exortação profunda, prática e cheia de esperança àqueles irmãos. Ele nos ensina como viver quando tudo parece inseguro. Quando tudo parece inseguro, apontando para as circunstâncias, não para as circunstâncias, mas para as promessas imutáveis de Deus. Que coisa maravilhosa. Como eu disse, esta palavra era para aqueles irmãos, para dizer a eles, não retrocedam, permaneçam firmes no propósito. Vocês creram que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. E vocês estão sob ameaça de talvez perder a própria vida, mas não retrocedam, creiam. Por isso o tema desta mensagem, confiança em meio a incertezas. E esse texto, querido, nos ensina algumas lições, 4 lições muito importantes. E a primeira lição que esse texto nos ensina, irmãos, e está aí logo no início do texto, que você leu juntamente comigo no início. O perigo da avareza. O perigo da avareza. Aí, logo no início do texto, diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza. Sem avareza.
Por que esta palavra àqueles irmãos, naquele contexto, irmãos? Como eu disse, eles estavam e corriam risco de economicamente serem grandemente prejudicados. Grandemente prejudicados. E o alerta do autor à carta aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é alertá-los quanto ao perigo da avareza. Avareza. Esta palavra, que significa literalmente amor ao dinheiro, apego excessivo ao dinheiro. Isso é avareza. As riquezas, apego excessivo aos bens materiais. Aqueles irmãos não podiam estar apegados aos bens materiais diante da ameaça que eles estavam sofrendo. Avareza é fazer do dinheiro a fonte de segurança, de alegria. E olha como isso é muitas vezes a nossa realidade, irmãos. Nós colocamos muitas vezes a nossa segurança no que é material, no que é humano, no dinheiro. Muitas vezes o dinheiro é fonte de segurança para muitos, que não deveria ser. De alegria, só consegue ter um sorriso no rosto se olhar o saldo da conta bancária. Identidade. Tem pessoas que perdem a própria identidade por conta da situação material. Ela olha para o outro e vê que o outro tem um salário maior e aquilo faz com que ela se entristeça. Ela se sente inferior por ter menos, porque o seu carro é inferior ao do irmão. Jesus nos alerta, irmãos, quanto à avareza. Ele diz em Lucas capítulo 12, versículo 15: então lhe recomendou, disse Jesus, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Precisa ser mais claro, irmãos, do que Jesus foi aqui nesse versículo? Precisa ser mais claro? E é interessante, irmãos, a avareza é tão perigosa que a Bíblia compara a avareza à idolatria. Sabia disso? A Bíblia compara a avareza à idolatria. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 5. Eu transcrevi aqui para facilitar por conta do nosso tempo. Daqui a pouco o Tiago está com a plaquinha aí dizendo, falta só 10 minutos. Fazei, pois, disse Paulo, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Idolatria. Por que, irmãos, que a avareza é idolatria? Por que ela pode ser comparada à idolatria? Porque o amor ao dinheiro, irmãos, muitas vezes toma o lugar de Deus no nosso coração. Toma o lugar de Deus no nosso coração. Nós ouvimos no domingo passado sobre colocar Deus em primeiro lugar, a importância de Deus estar em primeiro lugar. E muitas vezes o dinheiro, aquilo que é material, ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Será que se você deixar o Espírito Santo sondar o seu coração, você que tem dificuldade em contribuir na obra de Deus para a manutenção de tudo isso, de toda essa estrutura que você usufrui dela, será que a dificuldade que você tem de contribuir, de fazer parte desta obra, também financeiramente, não é porque a avareza está presente no seu coração? Permita com que o Espírito Santo sonde o seu coração. Ah, eu não concordo porque teologicamente é assim, e eu sei que a Bíblia diz isso e tal, e você começa a usar justificativa para justificar o injustificável, porque se você está aqui usufruindo de tudo isso que está aqui, mas você não tem coragem de dar a sua parte, a sua contribuição para a manutenção de tudo isso. E a pergunta é, será que não é por conta da avareza no coração que está ocupando o lugar de Deus no seu coração? A avareza é um perigo, irmãos.
irmãos. E quando tomo conta e quando enche o nosso coração, nos impede até de sermos pessoas que exercem compaixão para com a outra. Porque nós pensamos primeiro em nós. Nós pensamos primeiro no nosso sustento, na nossa provisão. O outro nunca é prioridade para aquele que é avarento. Nunca é. Nunca é. Isso é avareza, é fazer do dinheiro a fonte de segurança. A pessoa vive em busca do que é material. E essa busca se torna prioridade da vida dela. Prioridade da vida dela. Ah, tem uma programação da igreja assim, assim. Ah, tem um culto assim, assim. Não, mas primeiro, aquilo que me traz lucro financeiro. Primeiro, aquilo que vai rechear a minha conta. Depois, as coisas de Deus. Paulo nos alerta que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. Irmãos, cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. Irmãos, não pense que a avareza só é uma realidade para rico, não. Porque quando a gente fala dessa situação de dinheiro, a gente imagina sempre no rico, né? O rico é avarento. Não, às vezes o rico tem um coração muito mais liberal do que o pobre. Muito mais. Você sabia, por exemplo, que Bill Gates deixou para os seus filhos apenas 1% da sua fortuna? Apenas 1%. 99% ele doou. Ele doou. Ah, mas 1% já vai deixar eles milionários e tal. Mas era dele. Ele poderia deixar para a sua família, para os seus filhos. Não deixou 1%, doou 99% da sua fortuna e deixou apenas 1% para os seus filhos. Porque ele disse, os meus filhos precisam conquistar, assim como eu também conquistei. Então não se iluda achando, ah, não, avareza é coisa de rico, por isso que enricou, porque é avarento. Não, às vezes enricou exatamente porque tem um coração liberal. Porque não se apega, aí Deus dá, porque sabe que o coração não vai estar naquilo. É o contrário. Esta é a primeira lição, o perigo da avareza. A segunda lição, o contentamento como antídoto à avareza. Primeiro, o autor alerta os irmãos quanto ao perigo da avareza. E segundo, ele fala do contentamento como antídoto à avareza. Aí ainda no versículo 5 ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. O antídoto contra a avareza, o amor ao dinheiro, é o contentamento. Porque só aquele que é contente com o que tem, não permite com que o dinheiro, aquilo que é material, ocupe o primeiro lugar no seu coração. Além de dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o apóstolo Paulo também diz que a piedade como contentamento é grande fonte de lucro. Ele diz em 1 Timóteo 6,6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E Paulo ainda diz que o contentamento é um aprendizado. Ele diz o seguinte em Filipenses 4,11, digo isto, por causa da pobreza, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi, olha só, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para quem conhece o texto lá, Paulo coloca uma série de situações em que ele aprendeu a viver feliz, mesmo apesar de todo aquele momento que ele estava vivendo. Irmãos, nós podemos dizer com muita
clareza e com muita convicção de que o contentamento é uma virtude rara e muito preciosa. Muito preciosa. E, de fato, o contentamento é um antídoto contra a avareza. Porque nós vivemos, irmãos, numa cultura do que nunca é suficiente aquilo que a gente tem. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? A gente nunca está contente com o que tem. Nunca está contente com o que tem. Sonha com o carro tal, chega no carro e aquilo já não traz mais satisfação que esperava que traria. Essa é a cultura que nós vivemos, de insatisfação constante. Insatisfação constante. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a ser contentes, a termos alegria, satisfação com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor nos deu. E é importante, irmãos, a gente dizer que contentamento não é passividade, queridos. Contentamento não significa eu ser acomodado com aquilo que Deus me deu. E contentamento não significa falta de ambição em crescer, não é isso. Contentamento, irmãos, significa gratidão a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Eu sou grato a Deus e vou lutar para conquistar coisas maiores. Mas o fato de eu decidir lutar por coisas maiores, eu não faço isso com tristeza e com insatisfação no meu coração, com aquilo que Deus já me deu, não. Eu sou feliz, grato a Deus por aquilo que Ele me deu e vou correr atrás de melhorias, de melhorar a minha vida financeira, a minha vida, o meu conhecimento, o meu crescimento profissional. Mas nós não podemos permitir que o nosso coração se encha de ingratidão a Deus por aquilo que Ele já nos deu. É contentamento, contentamento. O contentamento liberta o nosso coração. Liberta o nosso coração. Contentamento nos liberta da ansiedade. Quantas pessoas que por falta de contentamento são pessoas ansiosas, nunca estão satisfeitas. Nos liberta da revolta. Quantas pessoas são revoltadas? Eu já vi até campanha de igrejas que igreja que trabalha com libertação e é adepta à teologia da prosperidade, que o tema da campanha é revolta. Eu sou revoltado com a minha situação. Sou revoltado com a minha situação. Porque só se eu for revoltado é que eu vou correr atrás de melhoria. Não. Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele me deu, por emprego que Ele me deu. Eu sou grato a Deus pelo carro que Ele me deu. Eu sou grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Mas eu não vou correr atrás de outra não, claro. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me deu. Mas isso não significa que eu não vou procurar melhorar naquilo. E não significa que eu vou permanecer aonde eu estou. Pelo contrário, eu vou correr atrás de melhoria, mas com gratidão no meu coração por aquilo que o Senhor já me deu. É contentamento, contentamento. Contentamento. Essa é a segunda lição. Algo interessante, irmãos, que eu estava pensando nesta mensagem sobre contentamento, é que o contentamento, ele é um ensinamento que vai na contramão daqueles que pregam, por exemplo, quando nós conhecemos a luta de classe. Aqueles que pregam a luta de classe da burguesia contra o proletariado. A ideologia marxista. É por isso que Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma bebida que
anestesia. E é por isso que ele, como um ateu, um homem que não acredita em Deus, prega essa ideologia, dizendo que o cristianismo, como muitos já disseram, é uma oposição à luta de classe. Porque querendo dizer que o cristão não quer melhoria e por isso não se levanta, não se insurge contra as autoridades constituídas. Não, é uma mentira isso. É verdade que nós nos submetemos às autoridades constituídas. É verdade que nós não entramos nessa ideologia porque nós sabemos que ela não tem fundamento e que ela não tem base na palavra de Deus. Mas nós não somos aqueles que estão acomodados com o que tem. Pelo contrário, nós somos gratos por aquilo que Deus nos deu e lutamos por melhorias a cada dia, mas com alegria e satisfação no nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A terceira lição, irmãos, desse texto, a promessa como base de sustentação. Primeiro, o autor alerta quanto ao perigo da avareza. E segundo, o autor coloca o contentamento como antídoto à avareza. E em terceiro, o autor apresenta promessas como base de sustentação daquilo que ele estava dizendo. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Como a Bíblia é maravilhosa. Por isso que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, ela alimenta a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. A promessa como base de sustentação. Olha só o que diz a parte C do versículo 5. Porque ele tem dito, fazendo uma menção a promessas de Deus do passado, escritas, registradas na palavra de Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca jamais te abandonarei. Aqueles irmãos que iriam receber esta carta, irmãos, precisariam se firmar na promessa de Deus diante da ameaça de sofrerem retaliação por conta da decisão de servir a Cristo. E aqui nós temos a base do contentamento, é a promessa de Deus, a promessa de Deus. O contentamento, irmãos, só é possível na vida daquele que confia na promessa de Deus. Porque aquele que confia na promessa de Deus não permite com que o seu coração se encha de avareza, é feliz com o que tem, busca melhorias, porque sabe e que está debaixo, sob promessa de Deus para a sua vida. Olha como a coisa faz sentido. Olha como a carta instrui aquele povo de maneira tão clara, como nos instrui hoje também à noite. Hoje à noite. Ele tem dito. Ele tem dito. Veja que há uma força aí na promessa. Ele diz, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Nunca, jamais te abandonarei. Isso é uma referência a Deuteronômio capítulo 31, versículos 6 e 8. E também em Josué, quando a palavra de Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Nem te deixarei e não te desampararei. Coisa maravilhosa. São promessas de Deus, promessas que Deus fez a Abraão, promessa que Deus fez aos patriarcas. E Jesus também, irmãos, nos prometeu, no final do Evangelho de Mateus, que Ele estaria conosco até a consumação do século. A presença constante de Deus conosco é a certeza, é a segurança que nós temos.
É a presença de Deus, é a promessa de Deus para a sua vida, promessas essas que estão registradas na palavra de Deus, é que sustenta, querida, a sua vida, a sua fé, que sustenta você de pé, mesmo diante das lutas e das dificuldades que você enfrenta no dia a dia. Aqueles irmãos ali precisavam ser lembrados da promessa de Deus, assim como nós, queridos, também precisamos nos atentar para as promessas de Deus para nós e tomarmos posse dela para a nossa vida. Nesse sentido, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. E nós temos a convicção, a certeza de que Deus está presente conosco em toda e qualquer situação. É promessa da palavra. É promessa da palavra. E Deus fala, irmãos, por meio da palavra que está escrita. Nós não podemos firmar a nossa fé no que andam nos dizendo por aí, não, irmãos. Nós não podemos firmar a nossa fé naquilo que muitas vezes nós ouvimos, mas que não tem fundamento na palavra de Deus. Não, nós precisamos nos firmar nas promessas que estão na palavra de Deus. A nossa oração precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Não adianta ficar orando a oração do 3D, não. Eu decreto, eu declaro, eu declaro, eu determino. Não adianta. O importante é você se submeter àquilo que a palavra de Deus diz, crer na provisão de Deus. E assim você será suprido. Muitas vezes as pessoas chegam e começam a orar dizendo como se estivesse determinando, decretando para Deus aquilo que Deus quer fazer, pensando que isso é uma oração de fé. Não. Fé é quando eu creio que a vontade de Deus e eu aceito a vontade de Deus para a minha vida, independentemente do momento e da situação que eu esteja vivendo. É quando eu digo, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, seja ela qual for. Essa é a terceira lição, a promessa como base da sustentação. Creia, queridos, creia na palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus para a sua vida que estão na palavra. É importante isso. Não perca a sua identidade por causa da realidade do mundo. Não perca a sua identidade por conta das incertezas que nós vivemos atualmente, mas creia naquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. A gente diz isso sempre, é importante repetir. Você não é aquilo que dizem que você não é aquilo até mesmo que você pensa que você é aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. E há promessas de Deus para você. Não se agarre às coisas materiais, fazendo com que isso seja a razão da sua vida. E viva simplesmente correndo atrás daquilo que é material, não. Creia nas promessas de Deus. A quarta e última promessa, a confiança que vence o medo. A confiança que vence o medo. Aí no versículo 6, olha o que diz o texto. Assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem? Salmo 118, versículo 6. Olha o texto que o autor estava se referindo. Salmo 118, versículo 6, o que diz? O Senhor está comigo, não temerei.
o que me poderá fazer o homem? Então, o autor da carta aos Hebreus estava lembrando os irmãos dessa promessa. Para que eles se mantivessem confiantes, crendo de fato que Deus iria auxiliá-los, e que eles não precisariam temer o que o homem poderiam fazer a eles. Como eu disse no início da mensagem, eles corriam risco de perder casas, famílias, bens materiais, corriam risco de perder a liberdade e corriam risco de perder a própria vida. Por isso eles precisariam ouvir esta palavra. Eles precisariam tomar posse desta palavra para que confiassem em Deus, para que eles pudessem vencer o medo que os acometia. Como eu disse, irmãos, esta é uma palavra para mim e para você hoje à noite. É somente a confiança em Deus que nos capacita a vencer o medo e a insegurança do momento que vivemos. E talvez, queridos, hoje a sua realidade ainda seja talvez mais difícil do que a minha hoje. Talvez hoje você está passando por um problema maior do que eu estou enfrentando. Assim como eu, no dia de amanhã, posso estar enfrentando um problema maior do que o que você está enfrentando hoje. Mas o mais importante para mim e para você é confiar em Deus e no auxílio do Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Não tema as incertezas, não tema as lutas, as dificuldades, mas levante a cabeça, caminhe para frente. Porque nós sabemos, irmãos, que nós não estamos isentos de problemas, de dificuldades. Veja que o autor da carta, ao escrever àqueles irmãos que estavam naquela situação, não disse que eles, em momento algum, estavam fora do propósito de Deus. É importante a gente aprender com a palavra de Deus, irmãos. Em momento algum, o autor da carta disse que eles estavam fora do propósito de Deus, porque eles poderiam passar por tudo aquilo que eles passariam por servir a Deus. Ao contrário, a palavra de Deus para eles era: permaneçam firmes, confiantes, crendo nas promessas de Deus para a vida de vocês, crendo no auxílio do Senhor, não temam. E ele termina dizendo: o que poderá fazer o homem a vocês? Sabe o que isso significa, irmãos? Sabe o que isso significa? E o que o autor da carta aos Hebreus estava dizendo a eles é: mesmo que vocês percam seus bens, mesmo que vocês percam as suas casas, mesmo que vocês percam a família, mesmo que vocês percam a liberdade, mesmo que vocês percam a vida, mas vocês não perderão a eternidade, porque a eternidade está garantida, porque vocês confessaram e creram em Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Como Messias, o homem pode matar vocês, mas a garantia vocês têm da vida eterna. E é assim, irmãos. É assim. Foi assim com milhares de cristãos em toda a história. Homens e mulheres que, por declarar a fé em Deus, foram lançados nas arenas e foram tragados por leões. Homens e mulheres que, por declarar a fé em Cristo, foram pregados em postes e queimados e feitos como tocha para iluminar a praça de Roma. Sempre foi assim. Hoje é que nós achamos que ser crente é viver na boa vida. Hoje é assim, irmãos.
por conta desse falso evangelho pregado em muitos altares hoje. A gente acha que ser crente é viver a boa vida, é ter o bom e do melhor, é não passar por privação nenhuma. A gente acha que igreja abençoada é aquela que o estacionamento está cheio de carro novo. Essa é a nossa percepção do evangelho na atualidade. Mas nunca foi assim no decorrer da história. Nunca foi. Como foi dito pela pastora Carla hoje é legal dizer que é evangélico, é legal dizer que é crente. Nesse contexto aqui, irmãos, dizer que era crente em Jesus Cristo era colocar a cabeça na guilhotina. Então não se iluda com esse falso evangelho. Não se iluda com essa história. Crente não tem problema, crente não passa por dificuldade. Eu estou passando por isso porque eu devo estar em pecado. Alguma coisa eu fiz, alguma coisa aconteceu. Não, você é crente, você está nesse mundo sujeito a todas as dificuldades deste mundo. Mas uma certeza, isso eu posso garantir a você: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E confie nele, creia na provisão dele para a sua vida. Não desista. Assim como esta palavra era para aqueles irmãos, para que eles não retrocedessem da declaração deles e pela fé em Cristo, esta também é uma palavra para mim e para você. Não retroceda por causa das dificuldades, por causa das lutas. Não retroceda, permaneça firme no Senhor, mesmo que você tenha que dar a sua própria vida, mesmo que isso lhe custe a vida. Este é o evangelho. Glória a Deus. Eu quero terminar essa mensagem para as nossas considerações finais. Nós chegamos, irmãos, a uma conclusão óbvia. Não sei se óbvia, né? Talvez é pretensão demais dizer isso. Mas eu faço uma afirmação que é a seguinte: se Deus prometeu que nunca nos deixará, então nós podemos viver sem avareza, até possuindo, mas sem ser possuído pelo que é material. Porque o problema não é possuir o dinheiro, é deixar com que o dinheiro nos possua. O problema não é a conta bancária cheia, é o coração seduzido pela riqueza. Porque Deus dá a riqueza a muitos, para que através desses outros sejam abençoados. É verdade isso, irmãos. Não estou aqui sendo um franciscano, pregando a pobreza como estilo de vida, não. Mas aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá também para que nós possamos assistir ao nosso próximo. Podemos viver também com contentamento, buscando melhorar, mas satisfeito com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos deu. Sabe qual é o melhor carro, queridos? Não é o Corolla do Valdemar, né, pastor Pedro? Não é o Corolla do Edilson. O melhor carro é aquele que você tem. Pare com esse negócio de falar, meu carro é isso, meu carro é aquilo. Bom mesmo é o carrão do Cássio lá, a caminhonetona dele. Ali é carro. Aí eu começo a não ser feliz, a não me alegrar com aquilo que Deus me deu. Quantas vezes,
nem sei, anos. Congregava lá embaixo e morava lá em cima. Atravessava a cidade, literalmente, né, Carla? Para ir para a igreja de pé. Às vezes ligava para algum irmão, tinha como carona quando chovia. E a gente ia com alegria no nosso coração. Exatamente. Hoje, chuviscou. Se for para eu ir de pé para a igreja, não. Hoje eu falto, não tem nada não. Depois no próximo eu vou. Mas é contentamento. Depois vem aquela bicicletinha e você vai com alegria no coração, pedalando, né, Serginho? Para o culto. Alegria no coração. Contentamento com aquilo que Deus me deu. Satisfeito com aquilo que Deus me deu. Alegre-se, alegre-se. Sem medo. Nós podemos dizer que nós podemos viver sem medo, irmãos. Sem medo. Não tema o que o homem pode fazer com você, não. Não tema. Com confiança. Crendo nas promessas de Deus para a sua vida. Creia, irmãos, naquilo que a palavra de Deus diz e nas promessas que tem para mim e para você na palavra de Deus. Creia, se agarre a elas. Elas é que nos sustentam. Não se desespere com as perspectivas econômicas. Não se agarre àquele Deus que não deixa com que os seus passem. Mendigue o pão, como diz o Salmo. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Se agarre a elas. Viva para a glória de Deus, satisfeito, alegre. Corra atrás de melhoria. Corra atrás de um bom emprego para a glória de Deus. Corra atrás de ser um grande empresário para a glória de Deus. Busque melhoria e seja feliz com aquilo que o Senhor já te deu. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Amém. Damos graças a Deus pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Aplica esta palavra aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Assim como aqueles irmãos precisavam, ó Deus, desta palavra, porque grandes seriam as dificuldades, ó Deus, que eles enfrentariam, Pai. Que esta palavra também, ó Deus, seja ministrada ao coração da Tua igreja nesta noite, Pai. Para que nos momentos de dificuldade, de luta, porque nós sabemos que não estamos isentos a eles, Pai. Todos nós permaneçamos firmes e jamais venhamos a retroceder, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.